a palavra, Deus me deu essa palavra aqui, ó, Romanos 8, que está em Romanos capítulo 8. Ouvimos a palavra de Deus e vamos receber a nossa vitória, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? Vida vitoriosa em Cristo. Olha só, gente. O que é vida vitoriosa em Cristo? Significa que você não vai sofrer? O que é uma vida vitoriosa em Cristo? As pessoas acham que, eu entreguei minha vida para Jesus, vai ser só vitória. Mas você tem que entender que antes de nós termos uma vitória, nós temos lutas, gente. Lutas a vencer. Então, entregar tua vida para Jesus não significa que será uma vida só de maravilhas, de vitória, que você não vai sofrer, que você não vai chorar, que você não vai ficar doente. Não, não é isso, gente, porque tem gente que é assim, entrega tua vida para Jesus, que tu vai ser feliz, que tu vai ter só vitória. Mas não explica que antes da vitória tem uma luta, gente. Que antes da vitória tem uma guerra espiritual. Estamos entendendo porque tem gente que quando evangeliza para você, vem para Jesus que vai ser só vitória. Mas não diz, ei, vai ser só vitória, mas teremos uma luta. Uma luta antes de ter essa vitória vitoriosa em Cristo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom dia. Escute, gente, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz uma pergunta. E aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Olha só, gente, como nós não dará também o que ele todas as coisas? Preste bem atenção. Deus entregou a vida do filho dele por nós. Então, isso que você pede dele, ele é Deus para te dar. Porque ele deu o filho dele pela nossa vida, pela nossa salvação, pela nossa libertação. Ele deu o filho dele, ele deu o filho dele. Dá para você entender que um Deus que deu o seu próprio filho por nossa vida, pela nossa libertação, pela nossa cura, ele é um Deus que pode dar o que você pede. Estamos entendendo? Quando você ora, Deus, o Senhor deu o seu próprio filho para me salvar, para me libertar. O Senhor deu o seu próprio filho por mim. O Senhor é Deus para me dar o que eu te peço. O Senhor é Deus para libertar minha família. O Senhor é Deus para dar uma casa própria. O Senhor é Deus para dar aquilo, a minha cura. O Senhor é Deus para dar aquilo que você pede. Por quê? Porque ele já deu o próprio filho dele por amor a nós. Você é capaz de dar o teu filho por amor a vidas? Você é capaz de dar o teu filho por alguém? Não, tá aqui, eu vou dar o meu filho como sacrifício para a vida de alguém? Tenho certeza que não, né? Você não vai dar o teu filho, não, vou dar meu filho por sacrifício dessa outra pessoa? Foi isso que Deus fez por mim e por você. E o que nós fazemos por Deus? Nós somos gratos? Nós somos obedientes? Nós somos aquele que o servimos em espírito e em verdade? Nós somos aquele que estamos fiéis a Ele? Gente, Deus, Ele fez um ato que ninguém é capaz de fazer. Dar o seu próprio filho por amor a nós, para nós sermos libertos, para nós sermos filhos e filhas de Deus. Ele deu o próprio filho como cordeiro, como sacrifício pela tua vida e pela minha vida. E eu quero dizer para você que muitas das vezes nós não queremos fazer sacrifício nenhum. Não é verdade? Nós não queremos obedecer a Deus. Porque obedecer a Deus é um sacrifício. Você sabia disso? Você sabia que obedecer a Deus é um sacrifício? Sabe por quê? Porque tu vai renunciar à tua vontade. Tu vai renunciar o teu prazer. Eu renuncio o meu sono. Gente, eu queria dormir hoje até mais tarde. Mas não, eu tenho que renunciar o meu sono no domingo, não importa. Para mim não existe domingo, segunda, todo dia é dia de Deus. Todo dia é o dia do Senhor, todo dia é dia de buscar o Senhor. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Quem será contra nós? Ele faz uma pergunta. Se Deus é por você, não vai ser a inveja, não vai ser a macumbaria, a feitiçaria, não vai ser as enfermidades, não vai ser olho grande, não vai ser a oração contra, que vai ser contra você. Por quê? Porque Deus é por você. Agora eu faço uma pergunta. Deus é por nós? Para Deus ser por nós, nós temos que entregar nossa vida para Jesus. Você sabia disso? Se você entrega a tua vida para Jesus, se você crer no Filho de Deus, se você crer em Deus Altíssimo, que deu seu próprio Filho como nosso Salvador, Ele é por nós. E estamos entendendo? Se você crer no Espírito Santo, se você crer no Filho, se você crer no Pai, Deus é por você. Dá para entender? Se Deus é por você, macumba não tem poder, feitiçaria não tem poder, a inveja vai cair por terra, o olho grande vai cair por terra, as palavras de maldição que são lançadas na tua vida caem por terra. Por quê? Porque Deus é por você. Tá entendendo? Estamos entendendo, gente? Nós temos que entender, Deus, tu és comigo. Se você entregou tua vida para Jesus, se você crer no Espírito Santo, se você crer em Deus, em Jesus, Deus é por você. Deus é por aqueles que crê nele. E você não crê? Se você está aqui nessa live é porque você crê. Não é verdade? Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você pode estar fraco, desanimado, você pode estar caído, mas você ainda crê em Deus, você ainda crê em Jesus, você ainda crê no Espírito Santo. Então Deus é por você. Se Deus é por você, Ele te levanta, Ele te cura, Ele te renova, Ele te aviva, Ele te coloca de pé, Ele te coloca na posição que você deve estar. Ele peleja por você, louvado, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, gente? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Você que está aí magoado, você que está aí machucado, porque alguém falou de você, porque teu marido fala de você, porque tua mulher, teus filhos, teus amigos, teus inimigos falam mal de você. Ei, Deus vai te justificar. Você não tem que te justificar para ninguém que está falando mal de você. Você só precisa estar na posição de agradar a Deus, de obedecer a Deus, de servir a Deus, de estar segundo a vontade de Deus. Se nós estamos segundo a vontade de Deus, Deus vai lá e vai te justificar. Deus vai te justificar perante aqueles que estão falando mal de você. Muitas das vezes você está preocupado que as pessoas falam mal de você. Elas vão falar. Se elas não têm Jesus no seu coração, elas vão falar mal de você, mal dos seus filhos. O que mais eu vejo, gente, são pessoas falando mal dos outros. É difícil chegar alguém e dizer, vamos orar por essa pessoa, vamos orar pelo filho do irmão, vamos orar pela filha da irmã, vamos orar por essa família. As pessoas querem chegar sempre falando mal dos outros. Presta bem atenção. As pessoas não querem ajudar as famílias que estão com problema, com dificuldade, que o marido está ali com problema, que os filhos estão com problema. As pessoas chegam perto de você para falar mal dos teus filhos, para falar mal do teu marido, para falar mal da tua esposa, para falar mal dos teus amigos, para falar mal de alguém. Não é isso? As pessoas chegam sempre perto. Agora eu quero ver quais as pessoas que chegam e dizem assim, eu quero que me ajudem em oração pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelo meu chefe que está me oprimindo. E não, as pessoas querem chegar falando mal dos seus amigos de trabalho, falando mal dos seus vizinhos. As pessoas chegam para falar mal dos vizinhos, não é isso? Mas não chego, estou orando pelo meu vizinho, eu desejo a bênção na vida do meu vizinho, me ajude a orar, porque meu vizinho não é liberto, minha vizinha não é liberta, meus amigos não é liberto, meus amigos não têm Jesus, meus amigos precisam encontrar a luz porque estão nas trevas e estão guerreando comigo. Louvado seja o nome. Quando alguém for falar mal da tua família, vou dizer uma coisa para você, fala para eles, me ajuda em oração. Eu tenho certeza que você sabe quem é teus filhos, você sabe quem é teu esposo. Uma mulher sabe quando o marido está traindo, ela sabe, é só uma carne.
É só uma carne, gente. O homem que acha que engana a mulher. O homem que acha que engana a mulher. Os filhos é que acham que enganam a mãe. Na verdade, assim como o homem, ele vai sentir se a mulher dele estiver traindo ele. Ele vai sentir, você mudou comigo. Você não é mais a mesma. Não é verdade? Então, ninguém engana ninguém. É só uma carne, o casal é só uma carne. Se o marido. Ah, essa mulher é ciumenta. Por que ela é ciumenta? Porque a carne dela está sentindo que você está traindo ela. Por isso. Por isso que ela está lá com o ciúme exagerado. Né? O homem gosta de dizer: tu é uma louca. Louca, hein? Ela sabe que tu está traindo. A maioria dos homens que traem, eles chamam a mulher de louca. Né? Chama a mulher de louca. Tu é uma louca. É uma louca mesmo ou Deus está mostrando o que tu está fazendo com ela? Eita que Jesus já começou a falar com casais, hein? Mas para que haja libertação, gente, tem que ter a verdade. Tem que ter a verdade. Esse que é o problema dos seres humanos, eles não querem falar a verdade. O marido não quer falar a verdade para a esposa não fala a verdade para o marido, os filhos não falam a verdade para os pais, vive escondido na mentira, vive no engano, vive atraindo maldição para sua casa, não é verdade? Gente, quantos lares tem atraído maldição para sua casa? Com mentiras, com palavrões, com adultério, com engano, com fornicações, com pornografias. Quantas coisas atraem demônios para tua casa? O macumbeiro nem faz nada, o invejoso nem faz nada. Às vezes você está preocupado com o invejoso, com o olho grande, com o macumbeiro, com o feiticeiro, mas não se preocupa o que tu tá, qual é as portas que tu abre dentro da tua casa. Qual é a janela que tu abre dentro da tua casa? Quando você começa a chamar um monte de palavras, sabe quem é que vem para dentro da tua casa? É os demônios, é os espíritos imundos. Quando você está no adultério, sabe quem é que vem para dentro da tua casa? É os demônios, é a maldição. Porque o pecado, ele traz maldição para dentro de casa. Ele traz maldição. Tá entendendo? Aí você tá preocupado com a macumbaria, com a feitiçaria, tá preocupado com invejoso e com isso, mas presta atenção, qual é as portas que você abre dentro da tua casa? Qual é a janela que tu abre dentro da tua casa? Qual é a brecha que você está dando para o reino das trevas reinar na tua casa, bagunçar na tua casa, cirandar na tua casa? A gente tem que ver o que nós trazemos para dentro do nosso lar. Orações, louvor, palavra de Deus. O que nós trazemos? Os anjos? Ou nós trazemos o demônio para dentro da nossa casa? É só você observar pelas tuas práticas. O que você tem visto? O que você tem buscado? O que você tem buscado? Você tem buscado as coisas de Deus? Ou você tem buscado as coisas do demônio? Ou você tem buscado as práticas do inferno? Ou você tem buscado as coisas que vão trazer coisas ruins para a tua casa? Hã? A gente tem que prestar atenção, gente. O que vem para dentro da casa da gente, quem é as portas que a gente abre. Muitas das vezes você abre a porta para o inferno, através da televisão, através do telefone, através das pessoas que entram na tua casa, que são cheios de maldade, que não gostam de você, que têm inveja de você. E às vezes você abre a porta através da internet, através do YouTube, através do telefone, do WhatsApp. Às vezes você abre a porta para demônios entrar na tua casa. Não é verdade? É verdade, gente. O mal gera o mal. O bem gera o bem. Se você procura o bem, se você procura as coisas de Deus vai estar dentro da tua casa. Mas se você procura as coisas que você sabe que não agrada a Deus, então as coisas que não agradam a Deus vai estar na tua casa. Entendemos e aprendemos? Quem que a gente coloca dentro de casa? Os anjos estão dentro da nossa casa? Ou é os demônios, ou é os espíritos imundos que estão dentro da nossa casa? Por aquilo que nós vemos, a gente abre janelas, portas para eles. Então, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Você é um escolhido de Deus, Deus vai te justificar. Nós somos escolhidos por Deus. Deus vai nos justificar. Você não tem que estar se justificando para ninguém, gente. Praticou a verdade, então descansa.
Deus vai te justificar. Tu não tem que bater boca com ninguém. Ah, eu sou a certa, eu tô certa, você tá errado. Te cala. Deixa Deus te justificar. Te cala. Que Deus vai lá te justificar, vai lá ser teu advogado. Dá para entender isso? Você se cala perante acusações que você não fez, o Senhor vai lá, deixa que eu vou lá justificar a minha filha. Eu vou justificar o meu filho, eu vou justificar o meu servo, eu vou justificar a minha serva. É, gente. Louvado seja o nome do Senhor, você tem um Deus que te justifica. Você não precisa estar se justificando por teus acusadores, por aqueles que falam mal de você. Você está certo, você está na verdade. Você está procurando obedecer a Deus, você está procurando obedecer a palavra de Deus, então não te preocupa, não vai te justificar para ninguém. Deixa que Deus vai lá fazer justiça por você, vai lá te justificar. Ei, lembra lá de Jó? Vamos lá para Jó. O Satanás foi acusar a Jó, não foi? Foi isso que Satanás foi fazer. Jó só te adora porque tem bens. Jó só te adora porque tem família. Jó só te adora porque ele tem tudo. Tira tudo. Mas antes dele falar tudo isso, o Senhor disse: vê o meu servo Jó, justo, íntegro, que se afasta do mal. Nós estamos nos afastando do mal? Analisa a tua vida que eu analiso a minha vida. Você tem se afastado do mal? Você tem se afastado da fofoca, da intriga, da contenda, de fazer guerra? Você tem se afastado das drogas, da prostituição, da fornicação, do adultério? Você tem se afastado daquilo que você sabe que é errado, que é mal? Então, para os olhos de Deus, você será justificado. Nós seremos justificados, porque você tem procurado se afastar daquilo que você sabe que não agrada a Deus. Louvado, o acusador pode te acusar, e o Senhor vai lá e vai dizer: ele é íntegro, ela é íntegra, ela se afasta do mal. Olha aí, entendeu? São justos. E ele diz aqui: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que maravilha. Jesus, né? Quem é que pode nos condenar? Ninguém pode nos condenar, gente. Por quê? Porque Cristo morreu por mim e por você. Então, essa condenação de morte para aquele que entregou sua vida para Jesus não tem. Não tem. Por quê? Porque Jesus deu a sua própria vida por mim e por você. Nós somos livres da condenação. Entendeu? Da colheita é outra coisa. Colhermos o que plantamos é uma coisa. Agora, a condenação é outra. Entendemos? Condenação é que você não será absorvido, não é isso? E não será livre, será condenado. Mas preste bem atenção. A colheita dos nossos erros, essa a gente vai ter. Entendemos? Então, se nós errarmos, haverá uma colheita dos nossos erros. Se a gente acertar, haverá uma colheita dos nossos acertos. Mas condenação não há. Por quê? Porque Jesus pagou o preço por nós. Darmos para nós entender que ter uma vida vitoriosa em Cristo não significa que eu não vou sofrer, mas eu tenho uma vida vitoriosa em Cristo porque não serei condenada. Entendemos? Entendemos o que é colheita, o que é a condenação? Se você pratica o bem, você vai colher o bem. Se você pratica o mal, você vai colher o mal. Ou você vai ser provado como Jó foi provado, porque se ele iria negar a Deus. E isso que está acontecendo, muitos de nós estamos sendo provados, gente.
Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele quer que a gente faça o quê? Blasfeme, abandone a Deus, que você diga, Senhor, eu oro tanto, olha a minha vida como é que está. O inimigo das nossas almas, ele quer que a gente julgue Deus, condene Deus, culpe Deus por aquilo que estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jó começou a perder as coisas, o que foi que ele disse? Nu eu vim, nu eu voltarei. Bendito ao Senhor que Deus me deu, que Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor, não é verdade? Nós não temos nada, gente. Deus que nos empresta, Deus que nos dá para poder sobrevivermos nessa terra. As pessoas se acham dono de tudo. Nós não somos dono nem da nossa vida. A hora que Deus querer tirar o fôlego de vida, pronto. Cadê tua vida? Cadê nossa vida? Nós não somos dono de nada. Quem é dono é Deus. Quem é dono da tua casa é Deus. Quem é dono dos teus bens é Deus. Quem é dono da tua vida é Deus. Quem é dono dos teus filhos é Deus. Quem é dono de tudo é Deus. Dá para entender? Ele apenas propicia a nós aquilo que precisamos ter. Mas nós não somos donos de nada, gente. Presta bem atenção. Quando tu morrer, tu não vai levar tua riqueza, tu não vai levar tua casa, teu carro, tua moto, tu não vai levar teus filhos, tu não vai levar tua mulher junto contigo. Não, a mulher é minha, ela vai comigo. Já pensou, hein? Não, os filhos é meu, vão comigo. Não é não, tu não é, os filhos são de Deus, a tua casa é de Deus, tudo que temos é do Senhor, é do Senhor. Não adianta tu bater no peito e dizer isso aqui é meu. Não adianta. Deus te deu como sobrevivência na terra. Eu gosto de dizer que eu estou sobrevivendo. Quando as pessoas me perguntam como a irmã vai, eu estou sobrevivendo. Nós somos sobreviventes. Você está sobrevivendo nas guerras, nas lutas. Você está sobrevivendo nesse mundo que tudo está caro, pelo amor de Deus. Não é verdade? Eu gosto de dizer que eu sou sobrevivente na terra. Eu estou sobrevivendo nessa terra. Então, louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Olha, presta atenção. A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele faz uma pergunta. Essas coisas vai te separar do amor de Cristo, gente? Não é a perseguição, não é a tribulação. Gente, não existe cristão que não passe por isso. Esses cristãos que tudo é maravilha, que tudo é bem bom, que tudo é só glória. Sinto muito. Não existe cristão que não passe por dores, por enfermidade, por tribulação, por perseguições. Não existe cristão que não passe por isso aqui. Mas isso aqui não pode nos separar do amor de Cristo, como eu digo para o Senhor. Senhor, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho o Senhor que vale muito mais do que o ouro, do que a prata. Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu tenho o Senhor que é melhor, que vale muito mais do que tudo isso que eu te peço, do que tudo isso que eu preciso na minha vida. Então diz assim, quem é que condena? Pois Cristo que morreu e ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Cristo, ele intercede por você, ele intercede por mim. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com choros, com gemidos inexprimível. Pai, abençoa eles. Pai, muda a história deles. Pai, cura ele. Pai, liberta eles. Pai, livra eles. Pai, dá o pão de cada dia para eles. Pai, entra nessa causa, justifica eles, renova eles, salva eles, ajuda eles, cura eles. O Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele intercede por mim e por você. Então nada pode nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo, nada, gente. Se eu tenho minhas dificuldades, minhas lutas, mas isso não vai me separar do amor de Deus. É isso que você tem que ter entendimento. Ai, Senhor, eu não tenho isso, mas eu tenho o teu amor. Senhor, eu não tenho aquilo, mas eu tenho o teu amor. Senhor, eu não tenho não tenho isso, não, falta tudo na minha vida, mas não me falta o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para entender? Será se dá para entender que na nossa vida quem tem que ser importante é Deus? É Deus.
Porque se você não colocar Deus como em primeiro lugar, como aquele que é importante para você, você vai ser aquela pessoa que tudo falta na tua vida, que sempre está triste, que nunca está feliz, porque falta o casamento, porque falta a casa própria, porque falta a conta bancária recheada, porque falta, sempre está faltando alguma coisa. Mas quando você tem o entendimento, Deus, falta isso, mas eu te tenho. Deus, está faltando aquilo, mas eu te tenho. Deus, pode estar faltando ainda isso, aquilo outro, mas eu te tenho. O importante é eu te ter. É importante você ter Deus para você? Ou é importante você ter Deus para ter as coisas? Nós temos que ter entendimento. Por que nós entregamos nossa vida para Jesus? Por que nós entregamos nossa vida para Deus? Porque nós queremos as coisas? Por que você busca a oração? Porque nós queremos as coisas? Por que você, louvado seja o nome do Senhor, está sempre em busca de orações? Porque você quer alguma coisa? Ou porque você busca a Deus? Ou porque você tem Deus na tua vida? Ou porque você adora Deus? Ou porque Ele é o teu tudo? Você pode estar passando pela tribulação, você pode estar passando pela angústia, você pode estar passando pela enfermidade, você pode estar passando pela fome, você pode estar passando pelo perigo, você pode estar passando pela nudez, você pode estar passando por tudo que está passando. Mas isso vai te afastar de Deus? Você vai dizer, Deus, eu não tenho uma casa própria, eu vou me afastar de ti. Deus, eu não tenho marido, eu estou sozinha, eu vou me afastar de ti. Deus, os meus filhos estão longe de mim, eu vou me afastar de ti. Deus, eu vou me afastar de ti porque eu não tenho roupas, eu não tenho alimentos, eu vou me afastar de ti. É isso? Você só está perto de Deus porque você quer que Ele te dê as coisas ou porque Ele é o importante na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que entendimento nós temos? Nós queremos Deus ou só queremos Deus se Ele fizer o que nós queremos? Se Ele der o que nós pedimos? Que entendimento nós temos? Quando vinha a fome, você vai negar Jesus? Quando vier a fome, você vai se afastar de Jesus? Quando vier a fome, você vai voltar para o mundo? Porque no mundo parece que tudo é fácil, né? No mundo, presta atenção, com Jesus a gente está orando, gemendo, chorando, não é mesmo? A gente está sendo odiado, perseguido, a gente está passando por luta. Temos vitória, mas antes da vitória nós temos luta, nós temos perseguições, nós temos tribulações. Dá para entender? Porque tem gente que diz assim, venha para Jesus que tudo vai ser vitória. Está mentindo para você, está mentindo. Vim para Jesus, teremos lutas, teremos tribulações, poderemos ter fome, poderemos passar por todas essas coisas. Mas temos Deus conosco. Porque as pessoas te enganam. Vem para Jesus que vai ser vitória. Gente, não existe vitória se não tiver uma guerra. Não existe vitória se não tiver uma luta. Não existe vitória se você não passar por esta guerra espiritual que nós estamos vivendo. Se você está passando por guerra espiritual, glorifica a Deus porque você está no caminho certo. Mas se tudo está bem na tua vida, se tudo é maravilha, se você não tem uma luta, meu Deus, fica preocupado. Fico um pouco preocupado porque a palavra de Deus diz que nós seremos odiados, perseguidos, que nós iremos viver guerras espirituais porque o inimigo está guerreando com o povo de Deus. É com o povo de Deus, com o mundo ele está escravizando, mas conosco ele está guerreando. Para quê? Para você abandonar a Deus, para você negar a Jesus. Você vai dizer, Senhor, eu oro, eu jejuo, eu busco a tua palavra, eu me esforço, eu me afasto do mal e estou passando por isso.
Estou passando por tudo isso. Louvado seja o nome, mas você vai ter entendimento e vai dizer: Senhor, eu estou passando por tudo isso. Mas porque o Senhor disse que eu carregaria uma cruz. E o Senhor disse que eu iria caminhar contigo, que eu teria uma cruz para te seguir. Porque as pessoas, eles pregam para vocês: venha para Jesus que vai ser só vitória. Eles não pregam para vocês: venha para Jesus, pega a tua cruz e siga Ele. Quem é que diz assim? Vem, pega a tua cruz e segue Jesus. Presta bem atenção quando evangelizam para nós, o que eles falam? Vem para Jesus que vai ser só vitória. Não é assim que falam? A maioria é assim. Alguém disse para mim: vem para Jesus que tu vai ter só vitória. Jesus vai mudar a tua história, vai ser só vitória. Quando eu vim para Jesus, meu Deus do céu, eu digo: Jesus, eu tenho muitas vitórias, mas eu tenho guerras, eu tenho lutas, eu tenho tudo isso aqui que o Senhor fala. Mas além de ter guerras, lutas, as necessidades que temos, enfermidades, mas eu sei que eu tenho Deus que me ajuda a ter vitória em todas as situações. E que eu tenho um Deus que me ajuda a carregar a cruz. Ontem eu estava conversando com a minha filha, e ficou falando com Deus, né? Meu Deus do céu, acabei de fazer a faxina da casa, gente. Eu fiquei passando mal, entendeu? Mas eu não fiquei triste. Eu não fiquei triste porque eu tenho Deus. Não, Senhor, Tu estás comigo, eu não estou sozinha. Eu não vou te largar porque eu oro meio-dia, eu oro madrugada, eu oro de hora em hora. E eu te busco, Senhor, e eu estou passando por tudo isso, eu não vou te largar. Tá entendendo, gente? Não é a fome, não é a tribulação, não é a perseguição, não é a luta, não é o que te falta que vai fazer você largar a Jesus. E tem muitos largando a Jesus porque ele não te dá um casamento, porque ele não te dá uma casa própria. Tem muitos largando Jesus porque a sua vida ainda não mudou, porque a sua vida ainda não é uma vida de vitória. Eu quero dizer para nós que a nossa vida de vitória, gente, só será no céu. No céu não haverá morte, não haverá dor, não haverá choro, não haverá trabalho, não haverá perseguições, não haverá ódio. Eu estava conversando com Deus ontem e eu estava falando para o Senhor: Senhor, no céu tem o mar. Eu perguntei isso para Deus. Olha só, gente, que pensamento, né? Eu disse: Senhor, no céu tem o mar. Aí o Senhor fala assim: flui rios de água viva. Não só tem o mar, como flui rios de água viva. Na hora o Espírito Santo me respondeu. Então estamos entendendo, gente. Estamos entendendo o que Deus representa para a tua vida. Você só está na presença de Deus porque você quer alguma coisa? Ou você está na presença de Deus porque você tem Ele? Hã? Jesus está voltando, estamos chegando no arrebatamento, estamos chegando aí, as dores se multiplicando. Então pensa, analisa aí: Senhor, eu não tenho isso, eu posso até não ter, mas eu te tenho. Eu te tenho. Senhor, Tu é mais importante para mim do que o ouro, do que a prata. Tu és mais importante para mim, Senhor, do que toda vitória que eu possa ter aqui na terra. Que entendimento temos, gente? Nós só temos Deus na nossa vida se Ele nos der a vitória? Ou ter Deus na nossa vida já é uma vitória? Nós temos que ter esse entendimento. Porque muitas pessoas têm Deus na sua vida, mas está como perdedor. Estamos entendendo e aprendendo, gente. Se você está na presença de Deus porque sabe que Deus vai te dar alguma coisa, então você não está na presença de Deus porque você quer Deus. Agora, se você está na presença de Deus, querendo Deus e pedindo as outras coisas, aí você está na presença de Deus. Estamos entendendo? Por isso que Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Senhor, Tu podes não me dar isso, mas eu quero te ter. Eu quero ter a Tua presença na minha vida. Eu quero ter o Senhor na minha vida. Senhor, eu posso não ter vitórias, as vitórias que eu quero,
Mas eu tenho a maior vitória, que é ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu tenho a maior vitória, que é ter o Senhor como Pai, como meu único, suficiente Salvador, Jesus. Então nós temos o entendimento que nós somos vitoriosos porque temos Deus, porque temos o Filho, porque temos o Espírito Santo, porque nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos o entendimento que nós somos vitoriosos porque Deus é conosco na tribulação, na fome, na nudez, na perseguição, mas Deus é conosco. Por isso que ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz essa pergunta para nós. Então, se você não colocar Deus em primeiro lugar, tu vai deixar Deus por causa da fome, tu vai abandonar Deus, tu vai abandonar Jesus por causa da tribulação, tu vai abandonar Jesus porque tu não tem comida, porque tu não tem roupa, porque tu não tem isso, tu vai abandonar. Porque você só chegou a Deus por causa dessas coisas. Você não se chegou a Deus porque tu quer Ele, porque tu quer Cristo na tua vida, porque tu quer o reino do céu, porque tu quer, louvado seja o nome do Senhor, a salvação, porque tu quer o maior, o melhor de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele fala aqui, quem nos separará do amor de Cristo? Então, você vai trocar esse amor pelo prato de comida? Você vai trocar esse amor por causa de que você não vai, por causa do dinheiro? Você vai trocar esse amor por causa das tuas vontades sendo feitas? Nós temos que ter esse entendimento, gente. Ter uma vida com Cristo não é só vitória. Ter uma vida com Cristo é vitória porque Cristo está na nossa vida. Mas nós iremos passar por muitas necessidades, aflições, pelo fogo, pelas águas. Nós iremos passar pelo deserto, pelas covas, pelo vale da sombra da morte. Nós iremos passar por muitas situações como Jó passou. Mas o que foi que Jó disse? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho o Senhor. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu as finanças, Jó perdeu a saúde no momento, mas ele não perdeu Deus. Ele disse, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E você tem esse entendimento, você pode perder as coisas, mas você tem o Senhor na tua vida, e esse Senhor na nossa vida, ele supre a nossa necessidade, ele supre. Ele é o remidor, ele é o provedor, é aquele que não nos abandona. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele continua aqui, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro por amor a Deus, por amor a Cristo. Nós estamos passando por tudo isso por causa do amor que eu tenho por Ele, por causa do amor que você tem por Ele, por causa do amor que nós temos por Cristo, de levar o Evangelho, de falar do nosso Salvador, de falar do nosso Deus. Nós somos odiados, perseguidos, as pessoas são contra nós, as pessoas fazem guerra conosco, cristãos estão morrendo por causa do amor a Cristo. Tá entendendo? Tá entendendo que o que é uma vida vitoriosa em Cristo é você ter Cristo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é você ter os bens materiais, tudo que você pede material, não é isso. Ter uma vida vitoriosa é ter Cristo, é ter a salvação e não a condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Gente, ser amado por Cristo, ser amado por Deus. Não tem tesouro maior do que ser amado por Deus, do que ser amado por Cristo, gente. Quando você coloca as tuas prioridades, o dinheiro, acima de todas as coisas, você está dizendo que o amor de Deus não interessa para você. Ser amado por Deus não interessa. O que interessa é o dinheiro, o que interessa é ser amado pelas pessoas, é você ser reconhecido pelas pessoas, você ser amado por todos. Mas o amor de Deus, isso não interessa para você.
Estamos entendendo e aprendendo, gente, que o amor do Senhor é importante para nós. Ser amado pelo Senhor é importante. Você está aí em depressão, em opressão, você está aí sofrendo porque o teu pai não te ama, porque tua mãe não te ama, porque teu marido não te ama mais, porque tua esposa não te ama mais, porque teus filhos não te amam. Mas eu quero dizer que você tem o amor de Deus. O amor de Deus para você não é o bastante. O amor de Deus, Deus te amar, não é importante. Porque você está infeliz porque alguém não te ama. E não consegue ser feliz porque Deus te ama. Você não consegue ser feliz porque Deus deu o próprio filho dele por amor a você. Dá para entender que você não tem que ser essa pessoa infeliz porque você tem o amor de Deus. Deus não te abandona, Deus não desiste de você. Deus não desiste. As pessoas podem ter desistido de você, mas ele não desistiu. Ele está aqui falando do amor dele por você, falando que ele entregou o filho dele por você, falando que ele te ama, que ele te ama. Não é importante o amor de Deus? Às vezes você está preocupado porque você ainda não casou, você está preocupado porque os teus filhos não te entendem, não te amam, mas você pode dizer assim: Senhor, meus filhos ainda não me entendem, ainda não me amam como eu queria ser amado, mas eu tenho o teu amor. Senhor, a minha esposa não me entende, não me ama como eu queria ser amado, mas eu tenho o teu amor. Senhor, os meus pais não me amam como eu queria ser amado, mas eu tenho o teu amor. Dá para colocar Deus em primeiro lugar, dá para o amor de Deus ser louvado, seja o nome do Senhor o bastante para nós. Porque quando você prefere o amor dos outros acima do amor de Deus, você está desprezando o amor de Deus. Você só consegue ser feliz se você realizar o teu sonho, os teus projetos e ter o amor de todos, mas você esquece que o amor de Deus é o bastante para nós. Ele vai trazer tua família, ele vai colocar pessoas no teu lado que vai te amar, que vai cuidar de você. Sabe por quê? Porque ele te ama. Porque ele nos ama, ele vai colocar pessoas para nos ajudar no momento mais difícil, no momento que a tua família te abandonou, que teu marido te abandonou, que a tua esposa, que teus amigos, que teus líderes te abandonou. Aí você tá triste porque alguém te abandonou. Aí você pega, sabe o que você faz? Você diz assim: Senhor, eles abandonaram, mas o Senhor não me abandonou. Senhor, eles não me amaram, mas o Senhor me ama. Dá para você colocar isso na tua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor, que você está tão preocupado com o amor das pessoas por ti, mas esquece que Deus te ama e deu o seu próprio filho por amor a você, por amor a mim. Ele não te abandona, ele te ama tanto que ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa nossas falhas. Meu Deus do céu, que amor é esse, gente? Que amor é esse que nos perdoa? A gente erra, a gente falha e a gente chega, né, se arrepende, pede perdão dele, olhe nos braços dele. Ele troca as tuas vestes, né? Ele apaga teu nome do livro do acusador e escreve no livro da vida. Louvado seja o nome. Esse é o amor de Deus. Ele te salva, ele te cura, ele te dá a vitória. Por isso que a vitória é em Cristo Jesus, porque nós podemos perder tudo, mas nós temos Cristo, e com Cristo ele nos dará o melhor e maior do que tudo que tivemos aqui na terra. Louvado seja Deus e engrandecido. E aí, Pai, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade poderá separar do amor de Deus. É maravilhoso, né? Eu amo essa mensagem aqui. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, gente, não é a morte que vai te separar do amor de Deus. Nada, não é a morte. Olha, escuta, vou repetir esse versículo. Porque estou certo, você está certo disso, de que nem a morte, morreremos, não morreremos, morreremos, a carne vai para o pó, mas a morte não vai te separar do amor de Cristo. Nem os anjos podem nos separar do amor de Cristo.
nem os principados, que é os demônios, potestade, principados, né? Nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro, nem a grande tribulação que está vindo, o apocalipse que estamos, não pode nos separar do amor de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa vida vitoriosa em Cristo é ter Cristo na nossa vida, porque perdas nós teremos. Perda nós teremos, enfermidade nós teremos, perseguições nós teremos, morte também teremos, mas isso não vai nos separar do amor de Cristo, porque aquele que está em Cristo tem a vida eterna. Aquele que está em Cristo, louvado seja o nome do Senhor, será salvo. Aquele que está em Cristo, ele terá uma casa nova. Aquele que está em Cristo tem a herança do Pai, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a vida vitoriosa em Cristo não é as pessoas dizer para você, vem para Cristo que você terá só vitória. Não, gente. Estude Romanos capítulo 8, do versículo 31 adiante. Vim para Cristo, nós teremos morte, perseguições, dores. Nós teremos tribulações, mas nós teremos o amor dele conosco. Mas não é importante o amor dele para você? Não é importante o amor dele para nós? Nós teremos fomes. Tem cristãos passando fome, tem cristãos morrendo, tem cristãos passando por dores, tem cristãos passando por tribulações, gente. Tem cristãos presos, julgados, condenados, encarcerados, mas nada pode nos separar do amor de Cristo. Você está passando por tudo isso, mas o amor de Cristo está com você. O amor de Cristo está com você, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele passou por tudo isso primeiro do que nós. Ele foi preso, Ele foi crucificado, Ele foi açoitado, Ele carregou uma cruz, louvado seja o nome do Senhor. Ele passou fome, Ele teve sede, Ele ficou nu naquela cruz, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que Ele disse que nós iremos passar, Ele passou primeiro. Dá para você entender isso? Não tem vida com Cristo sem ter uma cruz para carregar. Não tem vida com Cristo se não tiver essa cruz na nossa vida. Ele disse, esse é o verdadeiro evangelismo. Quer me seguir? Pega a sua cruz e me siga. Há uma cruz para nós carregarmos. E quando nós olhamos para a cruz, a gente vê o Cristo que foi preso, que foi crucificado, que esteve nu, que teve fome, que teve sede, deram vinagre para ele para beber, vinagre com fel para ele beber. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para entendermos isso, mas o amor de Deus estava com ele, o amor de Deus estará conosco, o amor de Deus está conosco, e nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Venceremos a morte, teremos a vida eterna, teremos o reino do céu, a herança do Pai, seremos benditos do meu Pai, ele disse para nós, e ele nos servirá a ceia. Nós iremos comer com eles, nós iremos sentar na mesa do Rei, louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos sentar na mesa do Rei. Essas dores não significa que você é um derrotado. Essa fome não significa que você é um perdedor. Essa enfermidade que você está passando, essa tribulação, não significa que o Cristo não te ama, não significa que você é um perdedor. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Dá para nós colocar isso na nossa mente? Que todas essas dores e lutas, atribulações, perseguições, tudo que estamos passando é porque nós somos vitoriosos em Cristo, nós não somos derrotados. Louvado seja Deus. Entendemos? Aprendemos? Eu aprendi, gente. Eu aprendi já faz um bom tempo. Hoje eu sei que o que eu quero é Cristo, é o amor de Cristo. E o que Ele tiver que me dar aqui nessa terra, Ele vai dar. O que Ele tiver que te dar nessa terra, Ele vai te dar. E se passarmos por tudo isso, mas o amor de Cristo estará conosco, e nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Vamos passar por tudo isso que a tua palavra disse.
fome, nudez, dores, prisões, tribulações. Mas nós não podemos passar sem o teu amor, é sem a tua presença, é sem a nossa salvação que está em Cristo Jesus. Abençoa cada vida, abençoa cada família, abençoa, Senhor, cada vida que tem me acompanhado, pedindo oração, meu Deus. Quanta responsabilidade orar por essas vidas, quanta responsabilidade, meu Deus e meu Pai amado, foi confiada em mim a clamar por essas vidas. E eu clamo ao Deus Todo-Poderoso para dar a vitória, meu Deus, a todos esses que têm te buscado de todo o coração, para dar o entendimento do teu amor, Senhor, para dar o entendimento do que era uma vida vitoriosa. Abençoa, Senhor, as vidas, abençoa, Senhor, as famílias.